Sejam bem-vindos aos amados ouvintes. Você vai ouvir agora a palavra Visão Rema. Através deste canal, mensagem que opera. Fique agora com a ministração da palavra de Deus com Luiz Lamano. Muito bem, nós vamos ouvir a palavra do Senhor, aquela que o Senhor colocou no meu coração para transmitir a todos os ouvintes. E o tema dessa mensagem é prossiga com o Eterno. Então devemos prosseguir com o nosso Deus, o Eterno, aquele que nos chamou, que nos capacitou, e nós devemos avançar com Ele, estabelecendo todos os dias o nosso relacionamento tanto com Deus, Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo, com o desejo do próprio Deus, que é infalível. Nós às vezes temos desejo, sonhos, e se não estiver alinhado com Deus, esse sonho, esse desejo pode esmorecer, ser destruído no meio do caminho e não sair como a gente planejou. Por quê? Porque não houve aquele alinhamento com o coração, o desejo do próprio Deus. Existem muitas pessoas estabelecendo coisas que não provêm de Deus. Estão construindo coisas que Deus falou, que Deus não ordenou construir. Estão edificando algo para si mesmo. Exemplo disso a gente vê no Antigo Testamento, quando Moisés subiu ao monte e Deus falou ao Senhor teu Deus adorarás só a Ele. A gente deve dar culto, mas o pessoal construíram um altar para si mesmo, construíram um bezerro de ouro, edificaram algo para si mesmo e estavam ali fazendo o que era abominável aos olhos do Eterno. E hoje não é diferente. A gente traça planos, metas, propósito, desejo, que a gente tenta remar contra a tempestade, às vezes se esforça tanto e tem muitas pessoas que nem chegam lá. Tem muitas pessoas que acabam morrendo na praia, como diz o ditado. Eles estabelecem algo, constroem algo, eles edificam algo para si. No entanto, as coisas não saem como eles planejaram. A gente vemos um exemplo disso na palavra em Gênesis, capítulo 9, versículo 1, diz assim: após o dilúvio, Deus havia ordenado que os seres humanos se espalhassem pela terra e a povoassem. Porém, no entanto, esses homens decidiram fazer o oposto. Aí você continua lendo em Gênesis capítulo 11, do versículo 4, diz assim: disseram uns aos outros, vamos construir uma cidade, uma torre forte, que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Então, vamos ver aqui. Deus, ele orienta o pessoal. Olha, agora vocês têm que se espalhar por toda a terra. Vocês precisam se povoar nessa terra que eu te dei. Mas o pessoal fizeram ao contrário. Eles disseram um para os outros, como se tivesse feito uma reunião. Não, nós vamos construir nessa cidade uma torre que chega até o céu. E não somente isso, nós vamos fazer morada aqui. Não vamos se esparramar por toda a terra, não vamos ir por toda a direção. Nós vamos construir uma torre e o nosso nome será famoso. Meu irmão, quantas pessoas estão nessa mesma situação? Estão construindo a torre, mas não estão chegando a lugar nenhum. Deus fala para a pessoa ir e a pessoa fica parado. E para outras pessoas Deus fala, é hora de você parar e respirar, e a pessoa se esforça tentando fazer algo que ele falou para não fazer. Então, como é que eu sei de tudo isso? Se realmente eu estou na vontade de Deus, se realmente eu estou vivendo o que Deus planejou para mim. Para que os planos não venham a ser frustrados, é necessário a gente estar alinhado com a vontade do Eterno. Por quê? Porque o plano de Deus é infalível, não falha. Se alguma vez você traçou algo e não deu certo, provavelmente não estava alinhado com o coração de Deus. Provavelmente
nesse caminho você olhou a força do vento, nesse caminho você não olhou para Deus, você olhou para trás, mesmo que ainda tivesse alinhado com Deus, se você desviar os seus olhares do eterno, esses planos podem ser frustrados. Lamano, me diga uma coisa, como é que eu sei que eu estou vivendo a vontade de Deus? Eu estou alinhado no propósito real de Deus. O primeiro passo que você deve observar é o que diz em Mateus capítulo 11, versículo 30. O próprio Senhor Jesus, ele disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, quando você está alinhado com a vontade de Deus, ainda que haja desafios, você vai ter paz no teu espírito. Você vai ter paz dentro de você, no teu interior. Ainda que os desafios pareçam gigantes, que Deus falou para você, olha, faça isso, e pareça ser gigante, pareça ser grande, na direção, a sua força será renovada. Observa Moisés, Deus falou, Moisés, vai lá falar com o faraó. Era um grande desafio Moisés voltar lá e falar com o faraó. Mas eu, Senhor, eu não sei falar direito, porque eu, Senhor, manda outra pessoa. E quando o desafio parece ser muito grande, se você tiver alinhado com o propósito de Deus, esse jugo não será pesado. Porque Deus, ele vai te sustentando, ele vai mantendo a paz dentro do teu coração. Olá, mano, eu abri uma empresa, mas parece que as coisas não estão indo. E a Bíblia fala que Deus deseja que em todas as coisas te vá bem. O que está acontecendo? Aí você precisa sentar, conversar com outra pessoa, porque essa outra pessoa que esteja na direção de Deus pode ser que esclareça algo que você não está conseguindo enxergar. Existem vários fatores que a gente precisa analisar. O primeiro dele é o fardo. Se o fardo está pesado, e parece que você está carregando um peso gigantesco e você não consegue avançar, então, espera aí, Senhor. O Senhor me deu um fardo leve, eu preciso saber aqui em que parte que eu errei. Qual foi a parte que eu deixei de olhar para a Tua palavra? Qual foi a parte aqui que eu fui sozinho, sendo que o Senhor falou para mim não ir? Então são pontos que nós precisamos analisar com as Escrituras, porque as Escrituras, ela é o nosso mapa, ela é o nosso manual, um manual de instrução, um manual para que possamos chegar no reino dos céus, permanecer firme aqui nessa terra. Sabe, um dos fatores que deixam a pessoa atormentado, trêmulo, comendo unha, é quando a pessoa está no caminho errado. A pessoa começa a ter frustração. Alguns entram até em depressão. E aquela coisa é maçante, a pessoa começa a ficar trêmulo. Você olha para a pessoa e você percebe que tem um problema. Às vezes você vai conversar com aquela pessoa, a pessoa está pensativa, você precisa falar 2 ou 3 vezes, a pessoa está desligada dessa terra, pensando nos problemas, no fardo, nas decisões erradas que tomou na vida. E a gente precisa rever isso daí. Tem algumas pessoas que têm até arritmias, frequência cardíaca anormal, irregular, acelerada ou muito lenta. E nós precisamos alinhar o nosso propósito com o propósito do eterno. Então, o primeiro passo é você observar se na sua caminhada tem um fardo, tem um peso. Senta, respira, pede a direção de Deus e o Espírito Santo, ele vai te orientar, ele vai te aconselhar, ele vai dirigir no caminho que Cristo falou. O meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Nós sabemos das artimanhas de Satanás. Que Satanás, o nosso adversário, ele quer induzir muitas pessoas a fazer aquilo que é errado e ainda fazê-la acreditar que está fazendo o que é certo. Ô Luiz, eu não estou entendendo, fala mais devagar. Então vamos lá. Satanás, o nosso adversário, ele é cheio de artimanhas. O que ele faz? Ele induz a pessoa naquilo que é errado e ainda quer fazer que essa pessoa venha acreditar que a pessoa está certa. Eu não estou falando aqui com pessoas incrédulas,
pessoas que não creiam na palavra de Deus. Eu estou falando aqui para os escolhidos. Essa é a artimanha de Satanás, é induzir a pessoa a fazer aquilo que é errado, aquilo que Deus reprova, e ainda a pessoa se convencer de que está fazendo o que é certo. Foi assim que aconteceu com Eva. Ele enganou Eva, induziu Eva a comer o fruto, e ainda depois fez a Eva se convenceu que fez a coisa certa, e ainda ofereceu para o seu marido, Adão. Além dela ser induzida, ela acreditava que estava fazendo o que é certo. Por quê? Porque Satanás se apresentou diante dela como se fosse um amigão de Deus, como se ele conhecesse Deus de forma íntima, muito íntimo. Porque ele falou, não, imagina, porque Deus sabe, Eva, que no dia que você comer desse fruto, seus olhos se abrirão. Vocês serão como Deus. É porque Deus sabe, ele se apresentou ali no ouvido de Eva como se fosse um amigão de Deus. E na verdade, já tinha iniquidade. Ele já tinha sido expulso do reino dos céus. Ele já tinha sido punido pelos anjos e pelo próprio Deus. Ele tinha perdido a batalha. E ele estava ali querendo destruir a imagem e semelhança do Altíssimo. Ô Luiz, explica para mim por que Satanás foi expulso do céu? O que ele fez de tão grave que ele foi expulso do reino dos céus? A Bíblia relata em Isaías 14, 12, diz assim: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Subirei acima nas alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Isso é em Isaías 14, 12, capítulo 14, versículo 12. Aqui então no livro de Isaías explica um pouco por que Satanás foi expulso do céu. Se você continuar lendo, porém em Ezequiel, diz assim, Ezequiel 28, 12 ao versículo 17. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, elevou o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então nós observamos aqui, tanto em Isaías quanto Ezequiel, que foi encontrada ali iniquidade dentro do próprio Satanás. Provavelmente não houve arrependimento, porque a Bíblia não fala sobre arrependimento. Então, o que aconteceu? Ele foi expulso do céu, porque ele tinha um desejo de ser semelhante ao Altíssimo. Era uma iniquidade que ele queria ter aquilo que Deus não deu para ele. Deus constituiu ele, constituiu os anjos, porém, o que aconteceu? Ele começou a ter a própria iniquidade foi sendo criada dentro dele, e ele começou a querer ter coisas que não era para ele ter. Isso acontece muito em casamento, né? A pessoa está ali num relacionamento, num casamento, e a pessoa quer ter algo fora do casamento. Então, é uma artimanha de Satanás, a pessoa querer ter aquilo que não é dele. Olha, observa aqui, Isaías 14, 12. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Muitas pessoas estão nessa situação. A pessoa quer estar num lugar aonde não deveria estar. Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Deus falou para Satanás, olha, cuida dali. Só que ele queria cuidar de outro lugar. Ele queria estar aonde não era para ele estar. E um dos desejos dele era subir aos céus acima das estrelas de Deus. E não era só isso. A Bíblia fala também que ele queria estabelecer o seu trono. E tem muita gente com esse mesmo espírito, um desejo de grandeza que não foi dado. A pessoa quer ter aquela coisa de tal maneira, mas não foi dado a essa pessoa estabelecer, construir. Observa que Satanás, ele queria tomar o lugar de Deus. O desejo dele era governar, controlar ou dominar. Tem muitas pessoas que não percebem, mas estão sendo guiados pelo Satanás. Por quê? Porque eles buscam sucesso a qualquer preço.
Eles querem estar no poder de qualquer maneira, custe o que custar. Eles passam por cima de princípio, por cima de pessoas, não respeitam, não honram, não pagam as pessoas que lhe é devido. Nós vemos isso muito dentro da empresa, né? Empresa, comércio, as pessoas buscando sucesso a qualquer preço. Na política, então, melhor nem comentar aqui, né? A gente vê muito disso. Então as pessoas buscam o poder a qualquer preço. Era o que Satanás estava fazendo. Ele falou, olha, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, e lá eu vou exaltar o meu trono. Era um desejo de grandeza dele. Era tentar tomar o lugar de Deus, governar como Deus governava, controlar todas as coisas e dominar sobre todas as coisas. Um desejo de grandeza que não foi dado para ele. Um outro ponto aqui que a gente precisa observar é que Isaías fala que ele também queria estar no meio da congregação, me assentarei. É o que diz o versículo. O versículo eu vou ler novamente, Isaías 14, 12. Diz assim, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Aí depois ele continua, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, além dele querer estar aonde ele não foi chamado e estabelecer aquilo que não foi dado ele estabelecer, ele também queria estar no meio da congregação. Ele falou assim, ó, no meio da congregação me assentarei. Por que a Bíblia fala dessa maneira? Porque ele queria estar no centro da congregação. Ele queria aplauso, ele quer ser venerado, ele quer ser adorado, ele quer a admiração das pessoas, que as pessoas adorem ele. Nós sabemos que temos os filhos do Altíssimo que adoram a Deus em espírito e em verdade. O próprio Deus fala que está em busca de pessoas que adorem ele em espírito e em verdade. Mas Satanás tem os seus adoradores, os seus admiradores. Ele está sentado no meio da congregação, me sentarei. Na congregação que eu digo, não é dentro da igreja, é no coração das pessoas desobedientes. Porque toda pessoa que não é obediente a Deus, automaticamente é obediente a Satanás. Observe uma coisa, a intenção dele era enganar Eva e Eva foi enganada. Para quê? Para que Adão viesse desobedecer a Deus e assim ele tomar posse do domínio desse mundo. Então ele já era um estrategista. Ele enganou Eva, a Eva foi e apresentou esse fruto para o seu marido Adão. Adão então comeu desse fruto, desobedeceu a Deus, pecou deliberadamente, propositalmente, e assim então Satanás passou a ter domínio nesse mundo. A Bíblia fala que ele é o Deus desse século. Então nós sabemos, né, que toda pessoa que não obedece a Deus é escravo do diabo. No meio da congregação me assentarei. Era o que ele falava. Ele quer ser venerado, ser adorado, admirado pelas pessoas. Isso acontece em vários rituais. Isso acontece em todos os lugares que não são chamados de igreja. Eu não vou citar o nome aqui, mas você já entendeu o recado. Nossa, Luiz, mas eu achei que Satanás, o nosso adversário, trabalhava silenciosamente. Eu não sabia que ele queria aplausos, não sabia que ele queria essas admirações. Pois bem, ele age no particular. Foi assim que ele chegou até o Senhor Jesus. Ele falou, olha, tudo isso te darei se você prostrar e me adorar. Então, ele queria ser adorado até mesmo pelo próprio Senhor Jesus. E se Jesus fizesse isso, ele estaria descumprindo, né, um dos mandamentos, que somente a Deus adorarás e só a Ele darás culto. E nós sabemos que o nosso mestre jamais se dobrou diante de Satanás. O nosso mestre venceu ele naquela cruz, derramando sangue, sua última gota de sangue, e recebeu o nome que está acima de todo nome, o qual todo joelho se dobra. Nós conhecemos as Escrituras, nós que obedecemos a palavra de Deus. Então, meu irmão, não caia nas ciladas de Satanás, nessas artimanhas. Olha, ele quis que Eva fosse enganada.
O desejo dele era que Adão viesse desobedecer a Deus. O desejo dele era que Jesus viesse se dobrar e adorar ele. E sabe qual é o desejo dele para os dias de hoje? É que você venha desistir, jogar tudo para o ar. O desejo de Satanás hoje é que você desista, para no meio do caminho, joga tudo para o ar. Volte às práticas antigas. E aí, o que vai acontecer? Ele vai tentar mostrar a muitas pessoas, vai tentar mostrar para muitas pessoas que os dias passados foram melhores do que esse que você está vivendo, que você se dobrou diante do Altíssimo. É uma mentira. Lembra do início dessa pregação? No início dessa pregação, nós falamos aqui que ele tenta induzir a pessoa a fazer o que é errado, para a pessoa ainda se convencer de que está fazendo o que é certo. É igual aquela pessoa que diz, puxa, quando eu estava no mundo não me faltava dinheiro, agora que eu vim para Jesus parece que eu passo por cada provações, de fé em fé, de glória em glória. E é isso que às vezes ele implanta na vida das pessoas e você deve recusar, porque o maior desejo dele hoje é que você desista. É que você não continue, não permaneça na fé. Pode estar difícil, irmão. Pode estar chovendo, pode estar fazendo sol, continue. Deus está contigo. Ele falou que nunca vai te deixar e jamais vai te desamparar. Davi disse isso, né? Eu fui jovem, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, meu irmão, continue, fique firme, permaneça olhando para a palavra, permaneça olhando para Jesus. Independente do problema, sabe? Existem alguns exemplos que eu posso até citar aqui para você. Pedro tirou os olhos de Jesus e afundou nas águas. Judas, quando tirou os olhos do reino, ele olhou para o dinheiro e traiu a Jesus. Nós sabemos que o jovem rico, quando olhou para as riquezas que ele possuía, ele ignorou a voz de Jesus e virou as costas para Jesus. Você, se tirar os olhos do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo que foi enviado para te guiar, te aconselhar e guiar você no caminho da verdade, se você tirar os olhos dele, também poderá retroceder. Mas ele te aconselha aqui agora. Fique firme, olhe para a palavra, porque ele vai te livrar de todas essas tentações. Ele vai te livrar de todos esses caminhos tortuosos. Lá, mano, eu tomei uma decisão, eu quebrei a cara, vamos dizer assim, eu me lasquei na vida. Ainda há tempo, meu irmão. Alinha o seu coração com o Eterno. Jesus está orando por nós também. Ele não está parado no reino dos céus. A Bíblia fala que ele é o nosso intercessor também. Ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Ele intercede por nós. Por mais que a obra que ele fez já está completa, ele também intercede por nós. De que maneira que ele intercede por nós? Quando a gente falamos do amor dele para as pessoas, quando a gente confessamos o nome dele diante das pessoas, quando a gente falamos das maravilhas dele aqui nessa terra. Ele mesmo falou, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Sabe aquele momento que você precisa de um escape, de uma intervenção de Deus, de um milagre urgente? Nessa hora você pode lembrar ele dessa palavra, que ele confessará você diante do Pai. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Imagina Jesus falando para Deus, Senhor, esse daí aceitou o meu caminho, esse daí aceitou a minha verdade. Realmente a gente já temos exemplos de quando o Mestre passou aqui nessa terra. Ele mesmo orava, dizendo, Senhor, eu não peço que os tire do mundo, mas que o Senhor livra eles do mal. Então, meu irmão, tenha certeza, você não está sozinho nessa caminhada. Deus está contigo, o Espírito Santo habita dentro de você. Você tem pessoas maravilhosas que estão orando pela sua alma. Se você está aonde você está hoje com Cristo, é porque alguém já orou por você. Permaneça firme, porque isso não será tirado de você.
de permanecer na presença do Eterno. Ele vai estar te guardando, guardando a tua família, em nome do Senhor Jesus.